Nós já vimos que toda a ação durante o jogo do futevôlei vai exigir um deslocamento individual, mais a tomada de decisão do fundamento que nós vamos utilizar. Agora a gente precisa entender um pouquinho como que vai acontecer o deslocamento entre a dupla. Primeiro, a gente precisa entender qual é o posicionamento das atletas na quadra no momento de fazer a defesa, que é o que eu chamo de linha de defesa. As atletas elas vão ficar posicionadas deixando mais ou menos 2/3 da quadra à sua frente e 1/3 para a parte de trás. Por quê? Porque a gente tem mais facilidade de correr para frente. Então a gente deixa um espaço maior na frente, mas a gente consegue correr com mais facilidade para pegar as bolas que vêm na frente. Por outro lado, a gente deixa um espaço menor atrás, porque a gente tem mais dificuldade de deslocar de costas, ainda mais na areia. Então a gente deixa menos quadra atrás, porque daí a gente não precisa deslocar tanto para chegar nessas bolas que venham nas nossas costas. Além disso, as atletas elas ficam posicionadas próximas uma da outra, fechando mais o meio da quadra. Por que isso? Porque no nosso nível iniciante, raramente o ataque vai ser tão preciso que a bola caia nos cantos da quadra. A maioria das bolas acaba indo em direção ao centro da quadra mesmo. Então, pensando nisso, a gente se posiciona dessa forma para que a gente consiga defender a maioria das bolas que vão ser no centro da quadra. As bolas que vão mais para os cantos, a gente consegue deslocar também para fazer a defesa. Ainda antes da gente falar sobre o deslocamento da dupla, a gente precisa ter uma coisa bem clara, meninas. O passe entre a dupla nunca é direcionado à parceira. Eu nunca vou procurar a minha parceira para dar o passe. Pelo contrário, eu vou dar o passe direcionado em pontos específicos da quadra, visando proporcionar uma melhor situação de ataque. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Qual que é o objetivo do jogo do futevôlei? É atacar em direção ao chão da quadra adversária e marcar o ponto. Pensando nisso, como que eu devo direcionar tanto a primeira bola, que é o passe, como a segunda bola, que é o levantamento? A primeira bola eu vou direcionar para o garrafão. A segunda bola, que é o levantamento, a gente deve direcionar para o centro da rede. Então, além da gente direcionar a bola para esses pontos específicos da quadra, lembrem-se que a gente já falou nas outras aulas. A bola tem que ir para o alto, para que a gente tenha tempo de fazer os passos do deslocamento individual e da tomada de decisão do fundamento. Dito isso tudo, agora sim vem a principal dica com relação ao deslocamento da dupla. A gente sempre vai se deslocar próximas uma da outra. A distância que a gente vai manter mais ou menos nesse deslocamento é de 3 a 4 metros uma da outra. Por que é bom a gente estar sempre se deslocando próxima da parceira? Bom, primeiro de tudo, porque se a gente conseguir proporcionar a situação ideal de jogo, que são bolas bem direcionadas, bola para o alto, a parceira sempre vai estar próxima para realizar a aproximação e a gente vai conseguir proporcionar uma boa situação de ataque. Por outro lado, se durante esse processo alguma bola não sair tão boa, sair um pouquinho espirrada, mas a dupla estiver se deslocando de forma correta, estiver próxima uma da outra, fica fácil para realizar o conserto. Então não vai ficar aquela situação de tipo, uma espirrou a bola, foi para um lado da quadra, saiu correndo, a outra foi tudo longe, tudo quebrado. Não, se a gente jogar perto, mesmo as bolas que saem um pouquinho quebrada, a gente ainda consegue consertar e fazer a transferência da bola para a quadra adversária. Meninas, então até agora a gente falou da importância da aproximação. Agora a gente vai falar de outro fator muito importante, que é com relação à linha da sua parceira. Então assim, se a gente conseguir trabalhar os 3 toques na bola, a gente vai ter 2 situações de deslocamento entre a dupla. A primeira é, quando a nossa parceira der o passe, a primeira ação de deslocamento vai ser da levantadora. E a segunda ação de deslocamento vai ser da atacante. Considerando essas 2 ações de deslocamento, agora a gente tem mais 2 fatores para considerar, que é aonde essa bola vai ser trabalhada. Se ela vai ser trabalhada à frente da linha de defesa ou se ela vai ser trabalhada atrás da linha de defesa. Então vamos para o primeiro caso, bolas à frente da linha de defesa. Nesse caso, nas 2 situações de deslocamento, a gente deve evitar passar da linha da nossa parceira. Então, no caso do deslocamento da levantadora, ela vai aguardar na mesma linha ou, em alguns casos, um pouquinho atrás da linha da parceira que deu o passe. Para o deslocamento da atacante, geralmente, ela vai aguardar atrás da linha da levantadora.
Já no caso de bolas que vão ser trabalhadas atrás da linha de defesa, o que vai acontecer? A gente tem que tomar cuidado porque nesse caso a nossa parceira já foi para trás da gente buscar a bola. Então a gente vai automaticamente estar à frente da linha da nossa parceira. Nesse caso, a única ação que a gente tem que tomar é cuidar com a angulação do nosso corpo para que a bola possa passar na nossa frente e a gente possa realizar a ação. Então, quando a gente tem as bolas ao fundo, qual que vai ser o comportamento de deslocamento da levantadora? A sua parceira já foi para trás dela buscar a primeira bola, então ela apenas vai posicionar o corpo de forma que ela abra ângulo para que a bola passe na frente dela e ela consiga realizar a ação de levantamento. No caso da atacante, qual que vai ser a situação? É aquela bola que a menina recebeu a primeira bola, espirrou e a levantadora tem que ir para trás da linha da sua parceira para fazer o levantamento. Então o levantamento vem de trás. Mesma coisa, eu só vou abrir ângulo com o corpo para que a bola passe na minha frente e eu consiga fazer a transferência dessa bola com a cabeça. Lembrando, meninas, isso tudo eu estou falando com relação à linha das parceiras, mas a aproximação ela sempre vai acontecer, que a gente já falou anteriormente. Um excelente exercício para a gente praticar o deslocamento entre a dupla consiste em utilizar a cinta de tração ou uma corda. Essa corda ela deve ter mais ou menos 3 metros de comprimento e a gente vai segurar na mão ou amarrar no punho ou na cintura, mas deixa frouxo, tá? Não precisa apertar, senão vai se machucar. A gente pode espalhar marcadores coloridos pelo chão da quadra e daí uma atleta vai realizar o exercício de cada vez. Então a gente vai dar o comando para que uma atleta se desloque para determinado ponto e a outra vai realizar o deslocamento junto. E aí a gente tem que cuidar se esse deslocamento vai ser realizado de forma correta. Ou seja, se a colega não vai passar da linha da outra quando não é para passar, se ela vai abrir o corpo dando ângulo quando tem que dar ângulo e por aí vai. Lembrando sempre, a gente tem que manter tanto a cinta quanto a corda tracionadas, a gente não pode diminuir essa distância, senão as atletas vão estar muito próximas uma da outra. Em um primeiro momento, a gente pode realizar esse exercício sem a bola, só cuidando mesmo com o deslocamento. Depois a gente pode colocar a bola, mas segurando com a mão. Então a pessoa desloca em direção ao ponto, segura a bola com a mão, dá o passe, a outra faz o levantamento com a mão também. Depois, aos poucos, a gente pode ir colocando o corpo. Recebe, por exemplo, a primeira bola com o corpo e faz o levantamento com a mão. Depois, recebe a primeira bola com a mão, faz o levantamento com o corpo. E, se conseguir, faz a recepção com o corpo e o levantamento com o corpo também. Claro que um ponto bem importante de destacar nesse exercício é que aqui a gente vai estar amarrada uma à outra, então limita um pouco os movimentos. Na hora do jogo, podem acontecer situações que a gente vai precisar ter um pouquinho mais de espaço. Então, assim, não esqueçam, o foco desse exercício é só aprender a deslocar entre a dupla, né? Então a gente não pode exigir demais a questão de passe, levantamento e ataque, porque a gente está amarrada uma à outra. Em um segundo momento, a gente pode realizar o mesmo exercício, mas sem utilizar a cinta ou a corda. Então as duas atletas vão se posicionar na quadra, vão ter os marcadores coloridos no chão, e daí vai ser dada orientação para que uma das atletas se desloque em direção ao marcador e a outra deve realizar o deslocamento junto. Nesses exercícios, eu acho bem importante a gente deixar bem claro qual o tipo de movimentação que está sendo trabalhado, trabalhar cada movimentação de uma vez. Como assim? Claro que a gente tem que tentar fazer tudo da forma mais correta possível, mas o que eu quero dizer é, no momento de trabalhar o deslocamento da levantadora, falar que a ênfase vai ser o deslocamento da levantadora e daí observar se ela está aproximando de quem deu o passe sem avançar da sua linha e quando o passe for no fundo, se ela está aproximando, abrindo o ângulo para conseguir fazer o levantamento. Depois, quando a ênfase for o deslocamento da atacante, observar se ela se aproximou da levantadora sem passar da linha da levantadora e, nos casos de bola mais ao fundo da quadra, se a atacante se aproximou da levantadora, abrindo o ângulo para conseguir fazer a transferência da bola.